Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje eu vou falar de uma exposição diferente com você. Uma exposição que ficou famosa em São Paulo e que agora você pode ter acesso gratuitamente e sem sair da sua casa. Essa exposição nada mais é do que sobre Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, do Miss Experience em São Paulo. Esse espaço do Miss Experience, que é do Museu da Imagem e do Som, foi aberto em novembro de 2019 e já estreou com a exposição do Leonardo da Vinci. Porém, com a pandemia, em março de 2020, essa exposição foi fechada e ela foi projetada então virtualmente a partir de 18 de agosto de 2020. Então as pessoas puderam ter acesso a essa exposição no ambiente virtual pagando um ingresso de R$20. Mas agora em dezembro de 2020, o MIS liberou o acesso a essa exposição de maneira gratuita. Então você tem o acesso virtual, mas sem pagar ingresso. Então você tem aí a oportunidade de ver informações fantásticas desse artista tão completo, então não perca essa oportunidade. Então você precisa adquirir o ingresso, né? Eu vou deixar o link na descrição para você entrar no site para poder adquirir esse ingresso. Você vai fazer como se fosse uma compra desse ingresso. Mas na realidade você não vai pagar, né? Ele vai ser gratuito. Mas você vai lá, você vai fazer essa compra desses ingressos. Você pode pegar até 10 ingressos por CPF. Então no seu e-mail vai vir uma confirmação e vão vir códigos, né? Para você poder acessar a exposição. Então se você comprar 10 ingressos, vão vir 10 códigos. E cada código ele tem validade de 24 horas. Então, a partir do momento que você acessar a exposição com o primeiro código, por exemplo, em 24 horas ele vai expirar. Então, você precisa acessar a exposição durante essas 24 horas. Não deu, se você tem outros códigos e é você mesmo que vai usar, você pode ir usando os outros códigos, não tem problema nenhum no mesmo cadastro, tá? E é muito interessante porque daí você tem esse acesso ilimitado, aí pode ir ver, rever, né, essa exposição de várias formas, ver vários detalhes aí que é bem interessante. E um ponto interessante também é que essa exposição ela foi realizada pela Grand Exhibitions, que segundo o site do governo do estado de São Paulo, ela é uma empresa com sede na Austrália e que tem escritórios em Londres e em Atlanta, e ela é proprietária também do Museu Leonardo da Vinci, que fica em Roma. E ela é especializada na criação de exposições em grande escala, com um grande apelo cultural, com um conteúdo envolvente, divertido e educativo. Então eles desenvolvem obras de arte impressionantes, tanto visual quanto tecnicamente. Então é um outro conceito de exposição, algo mais moderno, aliando tecnologia com conhecimento, que deixa tudo bem interessante e imersivo também. E vale ressaltar também que a visita virtual, né, você tem, além das peças ali que estão expostas, você tem também textos, audioguias, vídeos e imagens até em realidade aumentada, o que é bem interessante também. Então você tem aí várias formas de poder acessar as informações. E assim que você entra na exposição, você tem então um vídeo introdutório, né, que fala um pouquinho ali da exposição, fala dos patrocinadores dela também. E você então pode navegar por essa exposição tanto por um menu superior que aparece na tela, fica ali fixo e é dividido em temas, ou você pode caminhar, né, pelas setas como se fosse um Street View. Então você tem essas duas opções aí de navegar por essa exposição. Então, como tem bastante coisa, eu queria dar uma introdução, queria dar um contexto sobre algumas partes, né, da exposição. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre ela. E eu vou passar aí algumas informações, alguns destaques que eu gostaria de passar para vocês, que eu vi essa exposição em cada detalhe, eu acessei várias vezes para poder passar algumas informações interessantes para vocês. Bom, o menu então superior, né, que fica fixo ali para a exposição, se você clicar nele, ele vai direcionar para as salas, né, de cada uma desses temas. E os temas então são códices, civil, galeria mista, sensorial, militar e Mona Lisa. Então a gente começa a exposição pelos códices. E o que seriam isso?
eles são aprimoramentos do pergaminho. Então, eles são manuscritos antigos, né, em forma de livros ou cadernos. E é a partir dos códices de Da Vinci que a gente tem acesso a muito do que ele desenvolveu, do que ele pensava, do que ele inventou. Então, as suas observações científicas e técnicas estavam em anotações e esboços em que 6.000 páginas ainda existem. E muito se perdeu aí com a história, né, com o tempo. E muitas delas foram então reunidas em códices, que são... Então tem vários tipos de códices aí reunidos de Da Vinci. Então em 1630, Pompeu Leone, que era um escultor da corte espanhola, ele estava em posse de muitas dessas páginas e ele tentou dividir essas páginas em assuntos. Era um trabalho complicado, mas ele acabou desorganizando, né, a ordem cronológica, né, das páginas de Da Vinci, o que dificulta hoje em dia, não nos deixa saber qual que foi a linha de pensamento dele, né? A linha de pensamento, a linha cronológica das invenções dele, né? Fica um pouco mais impreciso. Então, isso acabou desorganizando um pouco a ideia, né, a história dessas páginas. E hoje, então, a gente tem códices armazenados em diversos lugares, como Londres, Milão, tem também na coleção real do Castelo de Windsor, em Turim também tem códice, Paris, Madrid, e tem também um em posse de Bill Gates. Então são registros, né, de Leonardo feitos entre 1478 a 1519, e são dos mais variados assuntos. A gente tem geometria, pesos, arquitetura, máquinas hidráulicas, matemática, astronomia, botânica, zoologia, artes militares, geologia, anatomia, voos dos pássaros, estudos sobre cavalos, geografia, ótica, ou seja, é tanta coisa que ele anotou nesses cadernos que tem muita história aí, muita informação para a gente analisar. E uma coisa que vale ressaltar é que Da Vinci nasceu em 1452, porém ele era considerado um filho ilegítimo, porque os seus pais não eram casados. Então, com isso, na época, ele não pôde ter uma educação formal. Ele não pôde aprender, por exemplo, grego, latim, que era comum, né, no período. O que aumenta, né, o fascínio sobre tudo que ele desenvolveu em tantas áreas, né, como a gente viu, todos os estudos que ele fez, sem ter uma base formal em sua educação. Ele era, na realidade, um observador. Ele era fascinado pelo estudo da natureza, sendo que as suas invenções tinham esse ponto de partida, né? O ponto de partida do estudo da natureza. E ele tinha um profundo interesse também pela luz e sombra, que você pode observar isso em suas muitas obras, né? Essa relação da luz e sombra nas suas obras de arte. E um ponto que é importante ressaltar é que no Renascimento os artistas eles eram artesãos também, né? Eles tinham um conhecimento e um interesse pelas habilidades técnicas. Então não é à toa a gama e a qualidade de artistas, né, que a gente teve nessa época. E apesar disso, Leonardo era o único que aplicava as suas observações científicas para enriquecer suas pinturas, suas esculturas. Então ele era bem apegado à perfeição, né, no que ele fazia. Porém, muitas de suas contribuições para os mais diversos campos foram tardiamente descobertas, tanto que em uma de suas anotações ele escreveu: "Eu ofendi Deus e a humanidade, porque meu trabalho não teve a qualidade que deveria ter tido." Então o reconhecimento dele veio, o reconhecimento por todas as suas contribuições. Ele era bem conhecido na época, né? Era um artista bem conhecido, bem famoso, mas todas as suas contribuições em vários campos veio bem depois de sua morte. Então, depois desse contexto sobre a vida de Leonardo e depois de falar também sobre os códices, a gente entra então na parte civil da exposição. E Leonardo tinha um interesse sobre movimentos constantes, então ele criou o carro autopropulsionado, que é considerado precursor do carro moderno. Em 2004, cientistas do Museu de Florença fizeram uma réplica desse carro e viram que ele funcionava.
E nesta parte também da exposição é possível ver que Da Vinci tinha um jeito próprio de escrever. Ele tinha uma escrita que era a escrita em espelho, que começava na parte inferior direita da página e ia subindo até o canto superior esquerdo da página. E uns acreditam que isso era uma forma de ele poder proteger as suas invenções, e outros que foi a forma que ele adaptou para poder escrever com a pena sem borrar a página, já que ele também era canhoto. Mas ele escrevia no sentido certo, né, no sentido tradicional, apenas quando era direcionado às outras pessoas. Então todos os seus escritos estão os seus registros, né, dos seus pensamentos estão no alfabeto, né, na escrita própria de Da Vinci. Um destaque também nessa parte civil da exposição é a cidade ideal. Com a peste bubônica que assolou muitas cidades italianas, diversos arquitetos começaram a pensar em formas de tornar as cidades mais saudáveis e menos abarrotadas de gente, devido às suas ruas estreitas, escuras e lotadas. Então o projeto de Leonardo tinha cidades multiníveis, com estradas em um nível acima da água, as casas também tinham vários níveis e os canais eram navegáveis e ligavam a cidade ao mar. E uma outra invenção também que temos nessa parte da exposição é a bicicleta, mas é uma invenção um pouco controversa, porque está sendo apontado que ela foi feita por um aprendiz de Leonardo, que pode ter copiado as suas ideias ou desenhos, né, copiado alguma coisa do Da Vinci. Isso porque os traços nesse esboço não são tão fortes como era característica do Leonardo, né? É possível ver os traços dele na parte de trás da página. E além disso, você vê também o grafite sendo usado em algumas partes do desenho, porém ele só foi começar a ser utilizado, só foi descoberto décadas após a morte de Leonardo. Então essa é uma descoberta um pouco controversa ainda. E nessa seção você também consegue ver guindastes, gruas, odômetro, que serve para medir distâncias percorridas. Leonardo queria então que as tarefas se tornassem mais eficientes. Ele então estudava maneiras de otimizar a velocidade e a eficiência das máquinas. Então, saindo da parte civil da exposição, nós chegamos então na galeria mista, que você tem objetos voadores, roupas, obras de arte, estudos de ótica, instrumentos musicais, máquinas e anatomia. Em relação ao voar, Leonardo analisou por mais de 20 anos o voo, o padrão de voo dos pássaros e morcegos, o que resultou em 500 desenhos. Inicialmente, em seus projetos, ele tinha como base o bater das asas, mas depois ele percebeu que os seres humanos não teriam força suficiente para voar como os pássaros. Então, ele partiu para o voo sem bater asas, utilizando as correntes de ar para alcançar grandes altitudes. E suas ideias foram então precursoras das asa-deltas, helicópteros e paraquedas que nós conhecemos hoje. E ele acreditava tanto nisso, tanto em voar, que em suas anotações ele escreveu: haverá asas. Se essa conquista não for minha, deverá ser de outro. Nessa parte da exposição também você vê precursores das casinhas meteorológicas, das birutas, que indicam a direção dos ventos, dos projetores. Então, outro fascínio também de Leonardo era medir o tempo. E este relógio foi reproduzido por um artesão de 90 anos em Vinci, na Toscana, e está em exibição também na exposição. Já na parte de instrumentos musicais, o Da Vinci tinha um grande talento em relação à música. E esse, por exemplo, é um piano portátil. Já esse outro é um tambor mecânico que foi utilizado para dramatização no teatro e também era utilizado para fins militares, segundo Leonardo. Ele podia conduzir as marchas dos soldados e até fazer com que o inimigo acreditasse que o exército era maior do que realmente era, devido às suas várias batidas. Já sobre algumas obras de arte renascentistas que estão presentes nessa exposição, elas são reproduções em tamanho natural,
porque as originais são consideradas muito valiosas para serem transportadas. Então eu destaco aqui para vocês o autorretrato de Da Vinci, que é tão frágil que ele foi exposto apenas 3 vezes no último século. O retrato ele está se deteriorando e há pouco tempo foi que descobriram o real motivo, porque antes não era possível nem preservá-lo pela situação tão delicada que essa obra está. E uma outra obra também que eu quero destacar, né, é O Homem Vitruviano, que é muito conhecido, de Da Vinci, que é uma mistura de arte e ciência e que mostra o interesse de Da Vinci pelas proporções, sendo o primeiro a buscar na matemática a chave para o entendimento da anatomia. Um outro destaque também é a obra A Virgem das Rochas, e ela possui 2 versões. Uma das versões está em Paris e ela é de autoria integral de Leonardo da Vinci. Ela enfeitou o altar da igreja San Francesco Grande em Milão, e a outra está em Londres, que substituiu a que estava na igreja de São Francisco, mas nela só o painel central é de autoria de Leonardo. E o interessante é que você consegue ver as 2 obras, né, na exposição, lado a lado, e compará-las, né? Você vê sutis diferenças, algumas diferenças entre as 2. E para finalizar, né, sobre a galeria mista, eu quero destacar a parte de anatomia, que é realmente assim impressionante. Os desenhos de Da Vinci são muito próximos ao que a gente vê hoje em relação ao corpo humano, tanto em relação aos ossos, tendões, músculos, tudo. É bem impressionante o desenho de Leonardo mesmo. E em sua época era crime, tanto civil quanto pela igreja, dissecar cadáveres. Porém, os sacerdotes de Florença faziam vistas grossas, né, em relação ao trabalho tanto de Da Vinci quanto de Michelangelo. Então Leonardo acabou fazendo esse trabalho tanto em Florença como em Roma e Milão. Em 1512, o Vaticano fez Leonardo interromper suas atividades e vários dos seus 200 esboços se perderam, né, com o tempo, e só foram ser descobertos muitos anos após a sua morte. Então Leonardo ele estudava a anatomia humana e de animais, e ele analisava não só a estrutura, mas também a função de cada parte. E segundo a exposição, 350 anos depois, seus desenhos definiram o estilo e o formato do Atlas de Anatomia Clínica para estudantes Gray's Anatomy, que teve sua primeira edição em 1858. Então essa foi um resumo, né, da primeira parte da exposição. Falamos então dos códices, da parte civil, da parte de galeria mista, né, que tinha diversas coisas ali, diversos assuntos que Leonardo abordava. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é só um gostinho das informações que tem ali, que faz com que Leonardo seja cada vez mais impressionante a cada detalhe que é revelado. E eu espero muito que vocês entrem na exposição, acessem, ela é gratuita, você pode ver da sua casa e ela tem muita informação interessante para você ver sobre o artista e suas obras. Imaginar que naquela época, né, por volta de 1500, ele fez tanta coisa e que fez tanta diferença para o mundo, e a gente descobre hoje e pensa, não é possível que ele realmente era daquela época de 1500, ele devia ser um viajante do tempo, devia ser do futuro, porque o conhecimento dele era muito avançado. Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo e não percam a próxima parte. Até a próxima!